Há um ano das eleições, o portal ND+, vem a Brasília para conhecer um pouco mais esse organismo que tem se preparado para o pleito de 2026, mas também para os desafios do Poder Executivo e também do Legislativo. Deputado, quero começar o nosso bate-papo falando um pouco exatamente desse desafio. Ano que vem é um ano eleitoral, a gente tem visto grandes movimentos em Brasília e o governo federal tem atuado também na busca de consolidar-se aí como um governo que traz os resultados para a ponta. Como é que o senhor tem visto, ou como é que o senhor pode avaliar essas ações já nesse primeiro momento e os reflexos que ela tem causado também lá na ponta, nos estados, seja no sul, seja no norte, no nordeste, ou no centro-oeste ou sudeste? Esse ano é um ano muito importante para o governo. Né? Por quê? Em primeiro lugar, porque o ano eleitoral sempre é o ano mais difícil. É um ano que tem limitações do ponto de vista até mesmo da execução orçamentária, entrega de obras, inaugurações e assim por diante. Né? O presidente Lula costuma repetir que para a gente poder colher, a gente tem que plantar. Né? E vocês atuam em regiões onde a agricultura é muito forte. Então é muito fácil das pessoas entenderem isso. Né? Nós encontramos um país onde todos os principais programas, as ações do governo haviam sido destruídas. O país estava saindo de uma pandemia, um país que tinha abdicado de um protagonismo, de uma presença internacional. E os 2 primeiros anos do nosso governo foram 2 anos para a gente recolocar a casa em ordem. Nós reestruturamos todos os programas do governo, nós lançamos um PAC, nós fizemos um grande esforço para reabrir mercados internacionais, nós estruturamos programas importantes na área da saúde, na educação, né, na área da infraestrutura, muitos investimentos na área rodoviária. Agora, começa a colheita a partir de 2025. Então, esse é o ano da colheita. Isso faz com que aumente de forma muito considerável o volume de obras, de entregas do governo. E isso explica também, do nosso ponto de vista, né, o aumento da própria popularidade, da aprovação do governo. É normal, as pessoas têm uma expectativa, você tem 2 anos para botar a casa em ordem, mas a população tem o seu tempo. E muitas vezes o tempo da população não é o mesmo tempo do governo. Então nós estamos bastante tranquilos, né? Temos um volume enorme de obras em execução e podemos garantir que a partir desse segundo semestre e início do ano que vem vai ser o período principal da colheita e a colheita vai ser farta e generosa. Né? O senhor tem se debruçado sobre a CPMI do INSS, tem feito um trabalho intenso ali. O que o senhor acredita que dá para surtir de efeito e resultados dessa CPMI diante de tantas outras que a população às vezes esperam resultado? A gente tem visto movimentos, inclusive, com prisões e, de fato, posições muito firmes de todos os lados. Como é que o senhor tem visto o trabalho da CPMI, em específico em relação a essa? Olha, eu acho assim que a CPMI ela revelou, entre outras coisas, uma imensa vulnerabilidade das estruturas de controle e fiscalização do Estado brasileiro. Porque como que é possível que em poucos anos uma organização criminosa se instale dentro da estrutura do Estado brasileiro, com conexões dentro do Ministério da Previdência, do INSS, da Dataprev, e consiga fazer com que milhões de aposentados e aposentadas passassem a ter um desconto mensal que nunca autorizaram e que este volume de recursos, né, tenha sido desviado sem que os órgãos de fiscalização e controle tenham detectado, ou se detectaram, foram cúmplices. Né? Quer dizer, o que a CPI já mostrou até agora? Que isso, né, começa a partir de 2017, foram promovidas mudanças, né, de pareceres do INSS, mudanças de portarias, de decretos que permitiram que estas entidades, boa parte dessas entidades fantasmas, conseguissem ter uma autorização para realizar desconto de aposentados, de caráter associativo, mas eram entidades que foram criadas e não tinham sócios. Né? Pegar um exemplo, a Ambec, que foi a maior delas, a principal delas. Quando ela ganhou o ACT, que é, né,
essa autorização para poder realizar o desconto, ela tinha 3 sócios. 3 sócios. Né? E em pouco tempo, ela pulou para 19 mil sócios. Como é que ela pulou para 19 mil sócios? Porque ela teve acesso, né, a informações internas do INSS, da Dataprev, e passou a lançar nomes como associados de pessoas que nunca autorizaram. Então, uma entidade que surge do dia para a noite, né, que tem 3 sócios, e dali a alguns meses tem 19 mil sócios, mais um pouco já tem mais de 100 mil sócios. Isso cresce numa velocidade espantosa e geométrica. Né? Então, foram mais de 20 entidades que entre estes anos aí de 19, 20, 21, até 22, olha só, a eleição ocorreu em outubro, novembro. 26 de dezembro de 22, entre o Natal e o Ano Novo, ainda estavam concedendo autorização para novas entidades realizar descontos de aposentados e aposentadas. Né? E esses números cresceram de uma forma absurda, ao ponto de que nós, quando conseguimos desbaratar a ação dessa quadrilha, tinham mais de 7 milhões de aposentados sendo descontados. Né? Então, isso envolve bilhões de reais. O que nós queremos? Nós queremos, em primeiro lugar, entender como que essa estrutura foi corrompida, de modo a permitir que entidades fantasmas ganhassem autorização para fazer desconto. Que milhares de pessoas que nunca autorizaram serem descontadas passassem a constar dessas listas dessas entidades fantasmas. Os órgãos de fiscalização e controle foram reduzindo exigências. Né? Até então havia uma exigência que uma autorização de desconto ela tivesse que ser renovada anualmente. Aí mudaram a portaria para que essa renovação fosse a cada 3 anos. E no final de 22, tornaram esse desconto eterno. Não havia mais necessidade de renovação. Então tudo isso não aconteceu por acaso. E nós precisamos saber o seguinte, onde é que foi parar esse dinheiro? Esses bilhões de reais que enriqueceram, e é curioso porque essas entidades de aposentados e aposentadas, várias delas são presididas por jovens de 28, 30, 35 anos, que nunca trabalharam, nunca plantaram um pé de soja, um pé de milho, não são comerciantes, não são da área da indústria, e do dia para a noite ficaram milionários. E todos têm Ferraris, Lamborghinis, iates, helicópteros, aviões. Como é que essa gente enriqueceu da noite para o dia? Então enriqueceu roubando os aposentados e aposentadas. Roubava, né, 30 reais de um, 40 reais do outro por mês. Muitas vezes as pessoas de menor, né, poder aquisitivo, sem uma maior instrução, não conseguiam nem detectar direito que desconto era esse que vinha. Mas se você multiplicar 7 milhões de pessoas por 40, 50 reais, você tem uma dimensão do volume de dinheiro que isso envolveu. Então nós estamos falando aqui de bilhões de reais que foram drenados para essas organizações criminosas dos aposentados e aposentadas. Né? 30 reais de um, 40 reais do outro, 50 reais de outra pessoa. O aposentado tinha muita dificuldade e quando ele percebia que ele tinha um desconto, ele não conseguia fazer com que esse desconto cessasse. Ele procurava o INSS e o INSS dizia, olha, tem uma portaria aqui que reconhece que a entidade tem fé pública. Portanto, quem incluiu o teu nome foi a entidade, só quem pode tirar é a entidade. E ele teria que procurar uma entidade e a entidade não existia. Era uma entidade fantasma. Como é que ele fazia para localizar essa entidade? Então, pessoas que perambularam durante meses, através de e-mails, entre 5, tentando retirar os descontos e nunca conseguiram. Né? Então é uma organização sofisticada que roubou muito e eu acredito que a gente vai ter condições de chegar num resultado satisfatório. Vamos falar de imposto de renda. O governo tem comemorado como um golaço a aprovação na Câmara dos Deputados e a segunda etapa vem convencer com o mesmo texto do Senado. O senhor tem acompanhado e também desenvolvido um trabalho para alcançar esse êxito que teve na Câmara também no Senado? Eu acredito que nós não vamos ter dificuldade. Né? O Brasil é um dos únicos países do mundo que convive com tamanho grau de
desequilíbrio e injustiça tributária. Né? Não é possível que a gente possa concordar com um sistema tributário onde um aposentado, um policial militar, que ganha 7, 8 mil reais, ele tem o mesmo percentual de desconto numa pessoa que ganha 50, 100 mil reais. Então, em primeiro lugar, não precisamos garantir que as pessoas que ganham mais paguem mais. E as pessoas que ganham pouco, elas paguem pouco ou não paguem. Então, isso é um processo de sistema de justiça tributária que me parece elementar e que tem grande apoio da sociedade. 92% das pessoas que pagam imposto de renda, elas vão ser beneficiadas. Né? Então, não acredito que o Senado seja contra isso. O que ocorreu é um debate sobre a compensação. Você precisa ter uma medida compensatória do ponto de vista fiscal dessa receita que vai deixar de entrar. E como é que nós estamos buscando essa compensação? Buscando através de determinados mecanismos que foram criados no Brasil, que não existe em nenhum lugar do mundo, que permite que muitas vezes uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, R$2 milhões por mês, ela não paga nada. Ela não paga 1%, 2%, nada. Né? Então ela tem mecanismos tributários, adiantamento, de retirada de dividendos, de lucros, né? Ela simula, digamos assim, contabilmente, uma forma de remuneração que ela consegue, hoje no Brasil, ser remunerada, né, por 10, 15 milhões de reais por ano, não paga nada de imposto sobre isso. A pessoa ganha 10 mil, paga imposto. O cara ganha 1 milhão, não paga. Né? Mas é uma proposta bastante cuidadosa, porque mesmo essas pessoas chamadas milionárias ou bilionárias, ninguém vai pagar mais do que 10%. Ninguém vai pagar mais do que 10%. Se ela já paga hoje 3, 4%, ela vai passar a pagar mais 6%. Se ela paga 7, 8%, ela vai pagar mais 2%. Então, nós não vamos... ninguém vai ter que pagar mais do que 10%. Então, não há, do ponto de vista fiscal, as pessoas dizem assim, não, mas então as empresas vão embora do Brasil. Vão embora para onde? Vão embora para onde? Porque em qualquer lugar do mundo uma empresa paga 30%, 40%, 50%, 60% sobre lucros de dividendos. Nós estamos falando de cobrar 10%. Então isso é uma falácia do ponto de vista do discurso, porque não existe nenhum lugar do mundo que ainda vai continuar tendo uma legislação tão flexível e que permita, né, que as empresas possam trabalhar, possam lucrar, mas também paguem, né, uma parcela do custo da sociedade brasileira. Bom, ainda seguindo no processo eleitoral, também essa era uma promessa de campanha do presidente Lula, mas vislumbrando a reeleição, o presidente Lula disse que se tiver saúde vai concorrer. Como é que fica o senhor no Rio Grande do Sul? O senhor cogita a possibilidade do governo ser o nome principal do Partido dos Trabalhadores? Olha, em primeiro lugar, o presidente Lula, eu estive com ele a semana passada 2 vezes. Né? O presidente Lula é uma pessoa que gosta de viver. O presidente Lula levanta todos os dias às 5h30 da manhã e faz 2 horas de atividade física por dia, de segunda a sábado. Corre, peso, pilates, fisioterapia, né? Todos os dias. O presidente Lula está inteiraço. Né? E ele diz que vai durar até os 120, e eu já estou achando que de fato pode até passar dos 120, porque o presidente Lula se cuida, se prepara o corpo, estuda, gosta do que faz, e está muito inteiro, né, para concorrer em 2026. Eu sou uma pessoa criado no PT. Né, e eu me elegi vereador muito jovem, com 19 anos. Quando o presidente Lula concorreu a primeira vez, em 89, eu já era vereador e presidente do PT com 21 anos. Então eu tenho uma história, uma trajetória dentro do PT. Eu já sou deputado federal há 6 mandatos. 4 vezes o mais votado do PT no Rio Grande do Sul. Na última votação, eu fiz a votação histórica, recorde de votos como deputado do PT da história do Rio Grande do Sul. Então é natural que o meu nome seja cogitado para outras funções. Mas eu sou também uma pessoa de time, e no meu time quem é o treinador é o presidente Lula. Então o presidente Lula, ele tem dito que ele, né, tem dado uma prioridade para a eleição do Senado, tem conversado comigo sobre a possibilidade de eu concorrer para o Senado,
outras pessoas, né, cogitam aí a possibilidade de eu ser candidato a governador, mas eu estou que nem aquela música que tem no Nordeste, pode ser tudo, inclusive nada. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? Então, eu posso ser candidato a governador, posso ser candidato a senador, mas também posso ser candidato a deputado. Vou aguardar aí aquilo que o presidente Lula definir, é o que eu vou fazer. Se fosse pelo senhor, preferia ficar em Brasília ou assumir o executivo? Se houvesse possibilidade de escolha. Olha, eu me agrada a história do Senado. Né? Me agrada. Como eu tenho vindo muito aqui na CPI do Senado, já estou até me acostumando a andar por aqui. Né? E eu gosto da ideia do Senado, mas eu vou aguardar para que o presidente tome essa definição no momento que ele achar adequado. Né? Obrigado pela entrevista, deputado.